Mais uma noite. Ellen, tudo bem? Já vou te mandar o convite, Ellen. O Ivan já está presente para fazer nossas libras. Olha o Hugo aí. Deixa eu mandar a solicitação para Ellen. Olá, Tudo bom? Só vou como fazer vai, um Lucas? convite Tudo para o Ivan bem? aqui para ele entrar aqui com a gente. Entrar aqui com a gente. Pronto. Tudo bem? Boa noite, Ivan. Vamos começar mais uma live aí maravilhosa para a gente sempre estar democratizando, né? Bons conhecimentos, né? Conhecimentos mais refinados, mais sofisticados, convidados especiais que a gente sempre faz, né? E é o seguinte, sempre falo de começo que a nossa live ela fica gravada no bio, é o próprio Instagram, né? Onde tem a setinha lá das lives, e também a gente sobe no canal do YouTube, tá? Então, compartilhem com todas as pessoas possíveis. E a nossa autodescrição, né, para o pessoal que tem limitação visual, né, tá podendo participar de forma mais confortável aí na nossa live. Eu, Lucas, como sempre, de barba comprida, né? Barba comprida é um estilo meu que eu gosto. E também sempre de preto, todo de preto, boné preto, camisa de frio preta, é assim. Eu estou no meu escritório aqui na minha casa, onde que tem uma biblioteca no fundo, cheio de estátuas, que eu gosto bastante de estátuas também, né? E estou com o meu parceiro Ivan também, que faz a interpretação de Libras, também todo de preto, né? Que é do time. Ele também tem barba, só que a barba dele é bem baixinha, bem ralinha, e ambos, tanto ele quanto eu, somos brancos, né? Só que o escritório do Ivan ali não tem uma biblioteca atrás, tem uma parede azul, que para ajudar na questão das libras. Tá? E agora a gente tem uma convidada, né, super especial, que veio professor, um convidado que deu um show, e vai fazer uma live semana que vem. A gente a nossa convidada, a Ellen. Se apresenta aí, se autodescreve. Bem, eu gostaria de dar boa noite para todo mundo e agradecer o convite antes de qualquer coisa. E eu não sei se eu vou conseguir fazer essa descrição tão certinha sua aí. Bem, enfim, eu sou uma mulher de meia idade, sou branca, de 1,60 m e tô com uma, sei lá, tô com uma blusa, que cor é essa, Ivan? Um Me rosa ajuda aí, roxo, não sei. né? Uhum. Acho que roxa, talvez, é uma cor assim. Acho que o que chama atenção, talvez, o meu rosto seja a minha sobrancelha, que é escura, tem os cabelos escuros e Muito tem os bom. E lábios uma grossos, é só isso. cristaleira aí atrás. É cristaleira? Ou não? Uma Caraca, cristaleira, eu ó, tô na você sala de viu como que eu casa. lembrei o Isso nome, hein? mesmo. Cristaleira, hein? Isso. Não, É, nossa, isso é mas das antigas, é isso bom, aí. mas vamos começar então. A primeira É pergunta assim que isso. eu posso fazer, né? É porque eu também não te conheço, né? Então eu quero saber, né, a sua formação, Sim. né? Sei que você não tem só uma formação. Onde que você se formou? Se foi em Ribeirão, se foi em região, Ellen? E conta um pouquinho. Na verdade, eu tenho. Minha formação é um pouco longa. Minha formação básica, minha formação inicial, eu sou nutricionista e também sou formada em educação física. Legal, tudo Tenho aqui as em duas Ribeirão. formações, né? Eu estudo. Não, não. Na realidade, eu fiz o EM, que é a Estadual de Maringá, e eu fiz a nutrição. Eu fiz ela em duas partes. Comecei em Londrina e terminei em Santos. Oh, que Então, show, que mas show. foi uma E hoje você está particular. trabalhando, você tem seu consultório particular, você está clinicando, ou você trabalha também, por você ter duas formações também com personal trainer, academia, ou não, ou em algum outro meio?
Lucas, ama a prática, mas eu, na verdade, estou há 13 anos, sou docente em horário integral pela USP. Então, eu leciono na Escola de Educação Física, a USP aqui de Ribeirão Preto, e eu assumo, na verdade, essa área de nutrição Muito e legal, exercício muito legal. físico. E no caso docente, vive assim, fala também um pouquinho para o pessoal, porque muitas vezes eu, até mesmo depois de formado, que eu comecei a ter uma noção mais aprofundada que faz um trabalho de um docente, né? Tanto na USP quanto em outros lugares, e muita gente ainda não sabe. O que um docente ele faz na USP? A USP ela é uma universidade muito voltada à pesquisa. Então, dentro da USP, além de dar aula, cuidar da graduação, aí nós temos os alunos lá de TCC, de trabalho de conclusão de curso, mas nós também temos outras várias atividades dentro da USP. A gente tem a atividade de cultura e extensão, em que a gente oferece, né, um serviço para a comunidade não acadêmica. A Escola de Educação Física, quem não conhece, vale a pena realmente entrar na página e ver tantos cursos que são oferecidos, porque é desde mamando a caducando, tá? São treinamentos físicos que são oferecidos para todas as idades. Essa é a verdade. Fora isso, a gente também trabalha na parte de gestão. Então, a gente faz parte de comissões, enfim. A gente também faz um pouco disso. Não fomos preparados para isso, mas a gente aprende fazendo, quando a gente entra, né? E, além disso, a gente tem o carro-chefe nosso, que é o laboratório. Que é o laboratório onde ficam os nossos alunos de iniciação científica, que são os alunos que vêm da graduação, mas a gente também tem os alunos de mestrado, de doutorado, enfim, que querem seguir uma carreira acadêmica, então é necessário que eles façam esse caminho, Não, mas longo muito bom caminho ter acadêmico. detalhado, né? Às vezes o pessoal não conhece. E é uma área que é muito forte, né? Que leva, né, um outro braço, né, da nossa parte, né? Que, igual você falou, né? Eu sou um cara, por exemplo, que sou 100% na prática, né? Já conheci o meio docente, né? Mas foi apenas para estudo rápido, né? Mas assim, conta um pouco também da questão dos projetos que você já realizou, né, dentro da USP, os projetos que estão em andamento assim, para realizar, pelo menos nesse ano ou até mesmo nos anos anteriores. Ô, Lucas, a gente já fez várias coisas legais, né? 13 anos de USP, a gente já tem, na verdade, uma caminhada média. Quando eu entrei na USP, eu iniciei trabalhando quase que especificamente com a área de performance. O efeito da nutrição, de nutrientes, dos alimentos, sobre a performance física. Então, eu comecei trabalhando com atletas de alto nível e de diversas modalidades, entre eles com triatletas, com ciclistas, com corredores. E aí a gente testei efeito do açaí, trabalhamos com suco de laranja, trabalhamos com whey protein. E, por fim, eu também trabalho com taurina, que é um suplemento que hoje é o carro-chefe do meu laboratório, porque de todos esses suplementos que eu usei, ou o tipo de alimentos que eu tenho usado, a taurina sempre esteve ali. E trabalhamos um pouquinho na performance, vimos alguns resultados, mas em 2018 eu tive uma oportunidade de sair do Brasil. Eu fui para o exterior fazer um pós-doutorado e eu fui especificamente para estudar obesidade. Eu já tinha um certo apego a essa área de obesidade. Aí eu realmente me entreguei completamente na volta e hoje o meu laboratório ele estuda muito obesidade com esse suplemento taurina, que a gente já teve resultados muito legais, a gente já publicou muitos trabalhos com esse suplemento. E hoje também, como não podia ficar de fora, né, a obesidade, a gente está associando com o Muito exercício bom. e o E envelhecimento. a questão que eu acho que você tem alguns projetos, né, com relação à obesidade. São três projetos. Olha, a gente está, inclusive vai aqui, né? De repente alguém ouve, se interessa. Nesse momento, a gente tem um projeto que vai iniciar na segunda-feira próxima, a fase de familiarização. Então, a gente vai trabalhar com treinamento físico,
em mulheres idosas com obesidade. A gente vai avaliar se o treinamento físico específico que a gente vai usar como tratamento, se ele tem ou se ele vai causar alguma mudança, especialmente na gordura visceral, que a gente talvez fale um pouco disso um pouco mais adiante, né? E em setembro, esse ainda está sendo feito o recrutamento. São mulheres adultas, de 25 anos até que não tenham completado 50 anos e que não sejam menopausadas. Isso é um critério de inclusão do trabalho. Esse trabalho vai ser realizado na piscina, uma atividade que chama Deep Water Running, que a gente vai trabalhar com altas intensidades, mas vamos trabalhar com hipóxia. Então, na verdade, eu estou em parceria com o professor lá da nossa unidade, o professor Marcelo Papote, que ele trabalha muito com essa parte de hipóxia. E aí foi num convite, a gente fez uma parceria. Esse projeto ainda vai iniciar, ele começa agora em setembro. São 8 semanas, 2 meses de treinamento físico com hipóxia, que a gente tem visto resultados muito relevantes na literatura relacionados à redução de peso corporal, emagrecimento, muito bacana. E temos, sim, um terceiro trabalho, esse está previsto para iniciar no final de janeiro, que são mulheres idosas com obesidade sarcopênica. Então é muito legal porque a gente trabalha, são mulheres bastante frágeis e é um projeto bem audacioso que a gente vai trabalhar com a taurina, suplemento taurina, e também com exercício físico durante 16 semanas, no intuito de realmente tentar reverter esse quadro de tanta fragilidade. Muito bom, eu acho muito legal bacana. Tudo isso, porque a gente vai vendo os estudos que vai saindo, ainda mais os mais atuais, né, frente a essa pandemia, né, o quanto que vem aumentando, né, essas patologias, desde questão de diabetes até a questão de quadros, né, de obesidade. Explica para o pessoal um pouquinho sobre a obesidade, porque a grande maioria das pessoas elas acham que a obesidade é tudo igual, que a obesidade é uma só, né? Que a obesidade não tem, né, graus, né? Explica um pouquinho. Isso é bem interessante. Na realidade, a obesidade ela é classificada como um alto grau de gordura corporal. Então, a gente tem alguns parâmetros simples que a gente usa dentro do laboratório, a gente classifica a obesidade como grau 1, grau 2, grau 3 e grandes obesos. Mas dentro desses graus de obesidade, eu acho que é mais importante ser dito aqui, na realidade, é a localização desse tecido adiposo, porque isso faz toda a diferença. Quer dizer, aquela pessoa que ela tem, a gente tem 2 tipos de gorduras, né? Uma é dada como gordura subcutânea, que é uma gordura que é localizada entre a pele e a parte anterior do músculo reto abdominal, quer dizer, para fora, né? Seria a gordura para fora. Essa é uma gordura menos nociva à saúde, porque existe um quadro, né, que é o quadro de lipólise, que é uma quebra da gordura, que isso acontece nessa gordura no corpo de forma geral, e tá ok. Porque o que acontece dessa quebra dessa gordura, quer dizer, que são os ácidos graxos, que são o resultado dessa quebra, eles são encaminhados pela circulação sistêmica, são utilizadas, e se não forem utilizados, eles são reesterificados e reorganizados nessa gordura novamente, e ok. No entanto, quando a gente fala da gordura visceral, né, que todo mundo está acostumado a ouvir, né, que seria aquela gordura que ela está na parte posterior do músculo reto, para dentro do músculo reto abdominal, ela já é uma gordura realmente muito nociva para a nossa saúde, porque essa gordura, ela apresenta várias substâncias que a gente chama de receptores, que eles são altamente lipolíticos. O que é isso? Essa gordura é como se ela ficasse sendo quebrada a todo momento, então ele aumenta essa atividade de quebra dessa gordura, e ela vai cair na circulação, mas no primeiro momento, inicialmente, ela vai para o fígado, depois para a circulação sistêmica. Quando ela vai para o fígado, na realidade, o aumento desse processo de lipólise, ou essa quebra que eu estou falando para você, ele é patológico.
Ele é altamente patológico. E esse aumento desse ácido graxo no fígado, ele vai aumentar algumas substâncias muito inflamatórias do nosso corpo. E essas substâncias inflamatórias, ela tem uma relação direta com esteatose hepática, com dislipidemia, com desenvolvimento de doença cardiovascular, com diabetes mellitus. Então, é por isso que essa gordura visceral, que ela fica na parte interna, né, dentro do músculo reto abdominal, ela é muito nociva para a nossa saúde. E a gente consegue avaliar isso com parâmetros muito simples, como, por exemplo, circunferência abdominal. Então, uma fita métrica simples, você vai e mede, né? Se o homem apresentar um número maior do que 102 centímetros, por exemplo, ele apresenta um alto risco de desenvolvimento de doenças, especialmente doença cardiovascular. A mulher é 88. Então, são parâmetros muito simples que a gente tem acesso, né, e que pode mostrar que está na hora da gente bem realmente perder interessante. peso. E também bem interessante, teve um convidado, né, que chama Cassiano, você deve conhecer, já ouviu falar, né, que é o Cassiano Merus. É o Merus. Porque o Cassiano Mascarenhas Merus, também sei, teve aqui, né, conheço, batendo um papo com a gente conheço. também. O São dois Cássio, maravilhosos, assim, grande né? E colega. eu achei importante que o Cassiano Merus ele levantou, que foi a questão de você explicar para as pessoas e deixar bem claro o que é atividade física, né? O que é um treinamento físico e o que é um treinamento de performance, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo as coisas e não sabem. Você poderia falar também um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de intensidades, pode ser com o Posso. público obeso, com o público idoso, só para a galera ter o norte, às vezes, para falar para o pai, para a mãe. E também, se você quiser falar também da importância, né, hoje, dos profissionais de educação física estar se especializando fortemente, né, e do personal trainer em si. É extremamente importante. Na verdade, dentro da USP, apesar dessas duas formações, eu sempre faço associação da nutrição com o exercício. O exercício físico é uma ferramenta extremamente importante às pessoas no processo de emagrecimento. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente, como profissional da saúde, por exemplo, se você ouvir a Organização Mundial da Saúde falando sobre obesidade, ela vai dizer que o indivíduo precisa emagrecer, perder peso corporal num prazo de 1 mês a 6 meses, pelo menos de 3 a 6% do seu peso. Ok. Só que só o perder peso corporal, para nós, como profissionais de saúde, especialmente na área de exercício e da nutrição, a gente sabe que isso não é o suficiente. O ideal é que a pessoa perca gordura corporal, mantenha a sua massa muscular, se possível aumente, né? A gente chama isso de remodelamento muscular. O remodelamento muscular é algo hoje que está muito em alta, né? As pessoas falando sobre, eu consigo emagrecer e aumentar a massa muscular ao mesmo tempo, tem essa relação. A gente já fez vários trabalhos dentro da USP com esse intuito e nós conseguimos o máximo de aumento de massa muscular que a gente conseguiu, foram 100 gramas. Mas é importante dizer que quando você emagrece, para que você emagreça, a ferramenta mais poderosa que tem é a restrição alimentar. Então, quando você faz restrição alimentar, você vai emagrecer. Seja dieta XYZ. Teve uma restrição, você vai emagrecer. Porém, quando você utiliza essa ferramenta poderosíssima que é a nutrição, você vai perder por volta de 50% de gordura, 50% de massa muscular. E não tem choro nessa conversa. Quando você utiliza essa ferramenta, que é a redução do consumo calórico, uma restrição alimentar, que seja, inclusive, ideal para a pessoa. Por quê? Porque quando você faz uma restrição muito grande, a gente observa isso em várias pessoas. A dieta começa da segunda de manhã, às 3 horas da tarde, ela está sendo finalizada. Estou brincando, claro. Mas, assim, a duração é muito curta. Então, você precisa fazer algo que a pessoa vai conseguir cumprir. Esse é o primeiro, né, critério do processo de emagrecimento. Ok. A partir daí, quando você coloca uma ferramenta de exercício físico no meio, os trabalhos nossos de pesquisa dentro da USP, porque aqui eu estou falando da prática baseada na ciência, a gente conseguiu mostrar
que essas mulheres obesas, elas, na realidade, muitas vezes elas não emagrecem só fazendo exercício, sem dieta, só que até mesmo aumentando 100, 200 gramas, ainda assim essas mulheres melhoram toda a condição física dela, tá? Reduz circunferência de abdominal, circunferência de cintura, melhora os índices metabólicos, bioquímicos. Muito bem. Quando eu associo o exercício à alimentação, na maioria das vezes eu perco gordura corporal, mantenho a massa magra. Se eu chegar a ganhar massa muscular, isso vai ser na casa de muito poucas gramas. É importante que isso fique claro para as pessoas. Por quê? Porque são vias diferentes. Quando eu quero ganhar massa muscular, eu preciso ter um excesso alimentar do que eu consumo. Quando eu quero perder gordura corporal, eu tenho que reduzir o que eu consumo. Então, são vias metabólicas diferentes. Que exercício tem se mostrado muito preciso na redução, especialmente da gordura visceral. São exercícios de alta intensidade, de moderada a alta. Ah, mas obeso pode fazer? Pode. Obeso pode fazer dentro da intensidade de esforço que é adequada a ele, o que é considerado uma intensidade alta para ele, e não nem para mim, nem para você. Então, isso vai ter que ser trabalhado pelo profissional de educação física. Mas, sem sombra de dúvida, é de extrema importância essa ferramenta de exercício no processo de emagrecimento. E eu diria, em 25 anos estudando obesidade, agora muito mais, de uma forma muito maior, desde 2018, eu não tenho dúvida de que eu nunca vi um processo de emagrecimento que ele tenha realmente tido sucesso sem o exercício no meio. Porque emagrecer ou perder peso não é difícil. Você restringe a sua alimentação, você emagrece. Só que você perde gordura, você perde massa muscular, você perde um monte de coisa que vai te fazer falta. Aí o que acontece? Isso não é novidade para ninguém. Quando eu perco massa muscular, eu reduzo a minha taxa de metabolismo basal. Com a redução da minha taxa de metabolismo basal, a pessoa, muitas vezes, ela volta a comer, muito próximo do que ela comia. 2, 3 meses depois, ela está o quê? Com o mesmo peso novamente. Então, como eu consigo combater isso e ter um emagrecimento saudável? Fazendo uma restrição alimentar que seja adequada. O que é uma restrição alimentar adequada? Que eu consigo seguir, né? Que nada seja muito excessivo. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente não diminua mais do que 500 calorias. E eu realmente acho isso muito interessante. Diminui 500 calorias na sua alimentação, aumenta 500 calorias de exercício, eu já tenho um déficit ainda maior diário, eu vou ter um emagrecimento substancial e vou conseguir manter esses tecidos de uma forma adequada. Porque tem uma última informação que eu gostaria de dar, Lucas, nesse sentido, que é muito importante. Porque o que acontece? Quando a gente perde massa muscular e perde gordura, o corpo metabolicamente, o que ele vai entender? Que aquilo é um estresse muito grande para ele e que ele precisa recuperar aquele tecido. Então, por vias de sinalização, por via de hipotálamo, por várias vias biológicas, esse indivíduo vai recuperar esse tecido. A gente chama isso de reganho de peso. Mas o que acontece? O reganho do tecido adiposo, ele é rápido no que ele estava. Só que da massa muscular, até eu conseguir ter novamente todo o incremento que eu perdi, isso leva muito tempo. Principalmente para quem não faz exercício. Então, em compensação, enquanto eu não consigo atingir aquela massa muscular no nível que eu tinha, o que vai acontecendo? A gordura vai subindo, aumentando. Então, o que acontece? 2, 3 meses depois, eu estou realmente com um nível de gordura corporal muito maior do que há 3 meses atrás, quando eu comecei essa brincadeira de emagrecimento. Então, emagrecimento é uma coisa muito séria. E a participação do profissional de educação física, ela é essencial, assim como nutricionista, né? Eu não conseguiria mensurar para você quem é mais importante. Eu não conseguiria. Os dois são muito importantes, muito. Porém, eu só procurar pelo emagrecimento através do alimento vai ser muito sofrido e com certeza não vai ser um emagrecimento tão saudável quanto se eu tiver um profissional de educação física. E aí, quando me perguntam, Ellen, qual é o melhor exercício? A gente sabe que o exercício de força resistido, ele é extremamente
positivo no processo de emagrecimento por conta do manutenção e ganho de massa muscular. Então, ele não pode ficar de fora. Só que o exercício aeróbio, alguns estudos agora muito recentes, que eu tive acesso na última semana, eles mostram, por exemplo, que o exercício aeróbio, que é caminhar, pedalar, correr, nadar, eles aumentam o estímulo aos receptores que são responsáveis pela formação de massa muscular. Então, olha que coisa interessante. Quer dizer, qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha acesso a diferentes tipos de estímulos. Seja ele do exercício de força, seja ele do exercício Nossa, mas é muito legal o que aeróbico. você disse, né? Porque muita coisa fica na ilusão, né, da cabeça do pessoal que não ouve, às vezes, dicas tão precisas de um docente, né? Coisas como a questão de ter a paciência, né? Primeiro de tudo, para poder fazer, né, essa perda de peso que é necessária, só que sem ansiedade, vai perder sim também massa magra junto, mas não querer fazer a própria vontade, e isso também vai em encontro com a importância do profissional da psicologia também, né, que tem que estar presente para estar explicando essas vontades, né? Que entra naquilo. A pessoa demorou 10 anos para ganhar 25, 30 quilos. E aí, em um mês, ela quer perder 25, 30 quilos. Né? Então, aí que o profissional da psicologia precisa estar presente. Esses detalhes também que você falou que das mudanças, né? Que isso no dia a dia, que eu vejo no dia a dia prático, cara, é muito ilusão na cabeça do pessoal, né? Que essas mudanças, achar que tem que ter mudanças drásticas, grandes, significativas, absurdas nos resultados, né? São processos que têm que ser levados com mais carinho, né? Mais delicados, porque o ganho, igual você falou, a redução de calorias tem que ser moderadamente, senão te leva a compulsões, né? Compulsões que vai te desencadear mais ainda quadros psicológicos e nutricionais também, extremamente complicados, né? E aí também os outros detalhes que você falou. Agora, indo botando uma chave de ouro nesse assunto, né? Porque a gente tem que fazer tudo que meio rapidinho. Eu gostei do assunto que você falou sobre o envelhecimento, né? Essa questão do aumento, né, do público idoso frente ao mundo, estudos com relação a essa questão de sarcopenia, né, que é essa perda de massa magra. Você pode comentar um pouquinho como é que está isso, tanto de estudos quanto também dessa questão de sarcopenia? Na realidade, o mundo está envelhecendo e o Brasil não é diferente. A gente também, em 2060, espera-se que a gente tenha por volta de 60 milhões de pessoas idosas no Brasil. Então, é uma porcentagem bastante alta da nossa população, por volta de 30%, podendo ser um pouco mais. Enfim, na realidade, a sarcopenia, ela acomete muitos idosos e tornando eles inaptos para qualquer tipo de atividade. Só que a gente precisa lembrar que a funcionalidade do ser humano, ela ocorre até os 35 anos. Até os 35 anos a gente está numa fase crescente de funcionalidade. E isso para o indivíduo jovem, né? A partir dos 35 anos isso começa a cair. Então, qualquer pessoa que não seja adepta ao exercício físico começa a ter essa queda pronunciada, rápida, a partir dos 35 anos. Podendo chegar aos 60 anos, um idoso sarcopênico e muitas vezes extremamente frágil e dependente, né, daí para frente de outras pessoas para cuidar dele no seu dia a dia. Então, a sarcopenia é realmente algo que nós estamos montando um grupo, né, de mulheres idosas com obesidade sarcopênica, é muito específico o nosso grupo, mas a gente já iniciou, nós já temos aí por volta de 12, 15 mulheres, já nesse grupo que a gente está sendo formado, e a sarcopenia, ela vem aumentar ainda mais o prejuízo que é o envelhecimento por si só, ele traz certos prejuízos para nós. O envelhecimento ele está associado ao processo de inflamação. E aí, quando por outro lado, eu tenho a obesidade, que também é reconhecido como um processo de inflamação.
Aí eu associo o envelhecimento, a obesidade e aí a sarcopenia. Quando a sarcopenia está instalada, um fator importante a ser dito aqui é que normalmente o idoso ele apresenta uma resistência anabólica, quer dizer, uma resistência na formação de massa muscular. Por que é tão difícil para o idoso formar massa muscular? Muitas vezes porque o consumo proteico é inadequado, mas fisiologicamente, muitos desses aminoácidos que seriam utilizados para a formação da massa muscular são sequestrados nessa região abdominal esplânica para outras tantas atividades. Então, na verdade, o idoso ele precisa de uma quantidade maior de proteína no seu consumo diário para ele conseguir manter essa briga ali de uma forma adequada. E isso, na maioria das vezes, o idoso ele tem dificuldades. Bem, a gente vive num país que, infelizmente, hoje a gente caiu no nível de pobreza extremamente alto. A proteína é o alimento mais caro na mesa do brasileiro, ou de qualquer pessoa no mundo. Então, começa aí a dificuldade do idoso em ter o seu alimento proteico todos os dias. Fora isso, é a preparação. Aí a gente tem que levar várias condições, né? Muitas vezes o idoso mora sozinho, prefere não preparar. A gente tem problemas de idoso com dentição. Então, são vários os problemas que o idoso enfrenta. Né? E aí, quando ele não está envolvido e ele não conseguiu solucionar todas essas questões, especialmente o consumo adequado proteico e ter feito exercício físico durante a vida inteira dele, muito provavelmente ele vai ser pego pela sarcopenia lá adiante. E aí, o que a sarcopenia é e o que a sarcopenia traz? A sarcopenia traz, ao longo do tempo, uma fragilidade intensa e uma necessidade muito grande, na realidade, uma dependência, né, de outras pessoas. Então, é um quadro que na verdade, vai ser uma doença mais uma para ele cuidar, para ele tratar durante o seu processo de avanço E o que você falou também dessa questão de idade. custos, tudo, são coisas assim que tem que trazer, tem que levantar, né? Porque muitas vezes passa batido, né? E até mesmo vai de encontro, né? Expandindo a consciência nesse aspecto, vai de encontro também que tem que desmistificar muita coisa, né? Com relação ao uso mesmo de whey protein, dentre outras coisas que a gente ouve ainda por parte de familiares, sabe? Leigos assim, que, meu, é desnecessário, vai fazer mal para o fígado, dentre milhares de coisas que a gente ouve, né, no dia a dia. E isso cria uma barreira imensamente grande para o idoso consumir esse nível adequado, né, de como que eu falo, de proteína, né? Então, de proteína. Não, na verdade, Lucas, o whey protein ele é uma ferramenta extremamente importante. A única barreira que eu coloco aqui para esse suplemento nutricional ou suplemento alimentar, porque é isso que o whey protein, ele é uma proteína já praticamente digerida e de alto valor biológico, quer dizer, é uma proteína que vai poder realmente ser aproveitada na íntegra pelo nosso corpo. Então, é realmente muito interessante, é o custo. Quem dera todo mundo pudesse ter acesso, né? Mas essa questão ainda desse mito do whey protein, a gente ainda ouve, sim. Eu ouço isso, mas isso que precisa cair por terra. O whey protein, ele é um suplemento alimentar proteico, rico em aminoácidos, é uma proteína de alto valor biológico e ele é muito biodisponível no nosso corpo. Quer dizer, eu tomo e meu corpo aproveita ele na íntegra. Então, se eu puder ter acesso, excelente. Excelente. Claro que ele é um complemento, ele vai ser um suplemento, porque Ellen, eu consigo atingir a necessidade proteica diária pela comida, pelo alimento? Claro que sim, eu consigo. Mas como o idoso precisa de, no mínimo, o dobro do que o adulto, então muitas vezes você precisa lançar a mão de algo mais, de um suplemento realmente, para colaborar nisso. Mas é como eu disse, quem dera, né? Quem dera todos pudessem ter acesso. a questão do adulto, isso é fantástico. A taurina, já para a gente ir para os finais, a taurina na ação, na performance e também
Eu vou tentar restringir. Eu estou vendo vários colegas aqui, Raquel, maravilhosa, o Hugo apareceu por aí, enfim, todos meus parceiros de caminhada aí. Na realidade, Lucas, a taurina, agora, é importante que eu diga o seguinte, eu estudo taurina há 12 anos, pelo menos. Só que a taurina que eu uso hoje é uma taurina pura, 99%, 99,9% de pureza. Então, essa taurina vem de fora do Brasil para a gente usar, mas assim que a gente passar esse próximo trabalho com as mulheres idosas com obesidade sarcopênica, eu quero fazer um trabalho com taurina comercial. Uma taurina que a gente tem aqui no Brasil, que eu vou e compro e analiso dentro do laboratório o efeito dela, enfim, em algum trabalho de pesquisa que a gente fizer, para ver se ele é similar ao que a gente conseguiu até hoje. Porque o que é a taurina? É importante que se diga que a taurina, a gente consome ela no alimento. Nós formamos taurina, tá? A partir especialmente de peixes e frutos do mar e carne escura de aves. Eu formo taurina. O problema é que o idoso tem deficiência de taurina, o obeso tem deficiência de taurina. Por quê? Porque a taurina ela é anti-inflamatória e aí, como essa população, essa parte da população, eles são altamente inflamados, então eles acabam utilizando muito taurina e comendo muito, na verdade, a matéria-prima para formar taurina. Então, eles, teoricamente, seriam dependentes da suplementação. A taurina, ela mexe muito com o metabolismo lipídico, ela é realmente muito interessante no processo de lipólise, de oxidação e no sistema oxidativo. Então, quando a gente transforma isso, ou leva isso para o mundo do atleta, a taurina ela é legal para quê? No processo de recuperação do atleta. E não durante uma prova de alta intensidade, nada disso. E nem ela está ligada à alta. Ela ajuda na alta performance, mas por quê? Porque ela recupera. Os estudos que nós fizemos, ela recuperava, ela auxiliava nesse processo de recuperação mais rápido esses atletas. Então, eles vão treinar num curto espaço de tempo. Talvez eles não precisem de um descanso tão longo. Seria essa a relação dela com a performance. Mas na obesidade, ela é um potente anti-inflamatório e antioxidante. Então, a gente tem encontrado resultados assim realmente muito válidos para a taurina. Cabeça. Eles falam é tudo Não, não. fora, tipo da prova, que vai utilizar quantidades muito gigantescas para poder. Não, Não. né? Aí acontece, né, que ela tem esse trabalho Não. extremamente precioso, Não. regenerativo, que é o que fortemente os atletas fazem, né, para ser grandes campeões, né? Processos regenerativos com milhares de procedimentos muito maior do que a fase de choque, né, que é a fase da periodização, né, que é muito intensa. Então, é muito legal isso. Mas assim, o tempo passou voando. O tempo passou voando. Muito rápido mesmo. Perguntas assim Foi um prazer muito grande. maravilhosas. Mas eu não posso, Lucas, eu não posso deixar para finalizar isso. Eu quero usar uma fala dos meus amigos, meus colegas de trabalho, é o Bruno Gualano e o Guilherme Artioli, que eles usam um termo que eu acho muito pertinente, que o suplemento alimentar, seja ele qual for, ele é a cereja do bolo. O que é o bolo? O bolo é a nossa alimentação, é o teu estilo de vida, sabe? É fazer exercício, é buscar comer adequado, de forma adequada, dormir, tomar água, é o que a gente preconiza dentro de um estilo de vida saudável. Esse é o bolo, é esse olhar que a gente precisa ter. O suplemento, seja ele a taurina especificamente, queria falar dela, ela é a cerejinha do bolo. Ela vai auxiliar, ela não vai resolver problemas de ninguém. Essa que é a questão. Na área da saúde, a gente vê algum uso realmente melhor dela, sabe? Um uso maior e com dados bem interessantes estão vindo por aí que a gente vai conseguir publicar. Mas na área da performance,
a taurina, a betalanina, seja o que for, é a cereja do bolo. Então, em performance é isso, a gente precisa cuidar, a gente cuida do atleta, mas não é um suplemento que vai fazer ele ser o Isso, e campeão. a gente vai marcar com Não. certeza mais lives de outros temas, porque eu achei muito legal essa live e ela passou em 5 minutos, né? Então, muito legal pelas suas Foi palavras, muito Eli. rápido. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, tá? Obrigado também a todos aí que assistiram, deixaram uma mensagem aí, eu tentei ir respondendo aqui a galera, carinho imenso que vocês têm. Compartilhem esse conhecimento, Bacana. como eu disse, fica gravado na minha bio aqui, como também a gente pode passar para quem quiser, através de direct, tudo, ou então, né, no próprio canal do YouTube. Agradeço aí o Ivan, que está sempre presente, fazendo essa produção, tornar também acessível e levar esse amor que a gente tem absurdo Sim. dentro da área da educação física, psicologia, nutrição, para todo mundo. Fechou? Quer deixar alguma palavra ali mais? Não, só quero agradecer. Eu também achei esse trabalho seu bárbaro, achei o Ivan fantástico, amei fazer isso aqui junto com o Ivan, muito legal. E quero agradecer a todo mundo, né, as pessoas que passaram por aqui, muitos eu conheço, são pessoas muito queridas minhas, enfim, que eu convivo. É isso, né? Eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para essas duas ferramentas na nossa vida, a nutrição e o exercício físico. Eu sou uma amante do exercício físico, defendo porque eu estudo ele junto à nutrição e eu vejo que os resultados nossos são infinitamente melhores do que quando usados de forma com isolada. certeza, sempre Então, temos que procurar, assim, depois de tudo que você disse, mais ainda os profissionais independentes, porque hoje também, né, frente a esse comércio que tem, né, das áreas da saúde, né, tem profissionais de todos os tipos, de todos os preços, e a gente tem que estar junto dos profissionais e tentar sair do senso comum, né? O senso comum é importante, né, dentro da nossa história da humanidade, mas a ciência também é muito importante e vem ajudando a gente a aumentar a longevidade aí. Fechou? Bom descanso para todo mundo, uma ótima noite. Lucas, e a gente vai se falando. Obrigada. Tchau, tchau, Ellen. Tchau, Tá ótimo, Ivan. obrigada, viu? Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.